Caros alunos da unidade curricular de Introdução à Tecnologia Mecânica do CETESP em Manutenção Eletromecânica. Ora bem, temos aqui um exercício sobre programação CNC que eu vou resolver para vos ajudar a prepararem-se para o terceiro teste. E então o enunciado diz assim: elabore um programa CNC, linguagem ISO-FANUC, para maquinar a trajetória apresentada abaixo, usando uma fresa de diâmetro 4 mm na ordem 1, 2, 3. Ou seja, a ideia é colocar a fresa aqui no ponto 1, penetrar de um certo valor, que já vamos ver qual é, avançar para o ponto 2, avançar para o ponto 3, depois voltar para o ponto 1, afastar e terminar. Ora bem, vamos ver aqui mais condições que foram definidas. Outra condição definida é o número do programa. Devemos usar o número 0020 para o número do nosso programa. Depois diz que o ponto 0 peça está localizado na interseção dos eixos XY, ou seja, o 0 peça está aqui neste ponto aqui. Okay? Está aqui neste ponto. Okay? Mais, diz assim, as coordenadas do 0 peça estão armazenadas na tabela do controlador CNC na posição 1. Eu vou pôr isto a bold para ficar claro. Na posição 1, porque isso vai influenciar o programa. Depois diz, a fresa está montada na posição 1 do carrossel. Posição 1 do carrossel, isso também vai influenciar o programa. Vou pô-lo a bold. Depois diz que a rotação da fresa é de 2000 rotações por minuto. Também é importante. Pois o avanço da fresa a tangenciar é de 60 mm por minuto. Vou pôr também a bold, vamos precisar desse valor. E mais, avanço da fresa em Z, portanto, a furar. Em Z a furar, portanto, aqui em vez de ano vou pôr E. Portanto, é de 120 mm por minuto. Esse valor também é importante. Depois o avanço da fresa no plano XY, portanto a fresar, é de 250 mm por minuto. Okay? Esse valor também é importante. Depois diz que no fim da maquinação, para recuar a fresa para uma coordenada Z, para que Z é grande, Z é igual a 120, 130 mm. Então, temos estas condições que temos que respeitar para elaborar o programa. Bom, é importante recordar que um programa CNC tem um conjunto de partes. No fundo, um conjunto de linhas. Lembrem-se dos apontamentos e do que foi falado na aula, que é a primeira linha do programa CNC deve ser o seu nome. Então vamos já começar por codificar o nome do nosso programa. Ora bem, foi-nos sugerido que o nome é 0020, mas as regras dizem que deve começar com a letra O. Letra O e depois 0020. E depois uma linha termina sempre com um símbolo, neste caso o asterisco. A linha está feita. Na estrutura de um programa também diz que a seguir, ou seja, as linhas seguintes começam sempre com um número de sequência. Então, letra N seguir de um número inteiro. Vamos já colocar aqui uma série de números de sequência. N10, vamos saltar, por exemplo, de 10 em 10. N10, N20, N30, N40, N50,
N50, N60, N70, N80, N90, N100. Possivelmente estas linhas chegam, mas se não chegar, vamos acrescentar mais linhas. E então vocês, pelas regras que aprenderam, logo a seguir ao número do programa, devemos colocar um conjunto de funções chamado de funções de cancelamento. Quais são essas funções? São G80, que cancela ciclos armazenados, G49, que cancela a compensação de altura, e G40, que cancela a compensação de raio. Esta linha não é obrigatória, mas é tipo um conjunto de funções que são funções de segurança. Se houver assim algo ativo na memória do controlador, seriam cancelados. A seguir, pelas regras, também sabem que devemos indicar aqui um conjunto de funções que são funções de seleção. Uma delas é o vai ser o primeiro G17. O G17 seleciona o plano de trabalho, que nesse caso é o plano XY, ou seja, nós vamos maquinar aqui no plano XY, e o G17 seleciona esse plano. Depois, o G15. O G15 é para ativar o sistema cartesiano. Portanto, essas coordenadas aqui que vamos indicar serão indicadas no sistema cartesiano. E depois devemos selecionar o nosso zero peça, ou seja, deixa-me ver aqui no enunciado se foi dito alguma coisa sobre isso. Diz aqui que o zero peça está armazenado no controlador na posição 1. Portanto, há uma tabela de zero peça no controlador. Essa tabela tem várias linhas e está a dizer que está armazenado na linha 1, na posição 1. E quando é a posição 1, nós devemos usar o G54. Se for dito que a posição 2 seria G55, posição 3 seria G56 e isso vai até 59, ou seja, posição 1 a 6, códigos G54 a G59. Tá? No nosso caso é o G54, asterisco. A seguir, nós devemos programar o zero da máquina no eixo Z. Como é que se programa? É colocando o G91, G28, Z0. Portanto, este código coloca a árvore da máquina no seu zero, portanto, no eixo Z. A seguir é programar o zero máquina no plano XY. E o código é G28, X0, Y0. Depois, fim, asterisco. No fundo, estas duas últimas linhas é para pôr a máquina no seu zero, para criar condições de segurança, para seguir ir buscar a ferramenta, a troca de ferramentas. Para a troca de ferramentas, usamos o código M06 e a seguir dizemos qual é a ferramenta que queremos ir buscar. Para isso, colocamos a letra T e o número da ferramenta. Agora, o que foi aqui dito? Aqui no enunciado diz que a fresa está montada na posição 1 do carrossel. Se a posição 1, temos que pôr o T01. 01 ou T1 seria a mesma coisa. Se nos fosse dito que estava montada na posição 3, por exemplo, temos que pôr T03. Se fosse montado na posição 10, tínhamos que pôr aqui T10, etc. Ou seja, com esta linha vai-se buscar a ferramenta. A seguir, devemos fazer a aproximação para começar a maquinar. Bom, nós vamos começar no ponto 1. Vamos aproximar para o ponto 1. Para isso, vamos pôr aqui o G90, que é dizer que as coordenadas são em relação ao zero da peça. As distâncias que vamos colocar são as distâncias desse ponto 0, ou seja, deste ponto aqui, que é o nosso ponto de referência, e depois há os diferentes pontos, né? Começando pelo ponto 1, depois ponto 2, ponto 3, etc.
Bem, G90, então vamos para o ponto 1. Ponto 1 tem coordenada. Aliás, antes da coordenada, vamos dizer que é rápido. G00, vamos rapidamente, a alta velocidade. E depois vamos para o ponto X20. Notem que a coordenada X do 0 a 1 em X é 20. E depois em Y é 25. Essa distância aqui é 25. Portanto, X20 e Y 25. Okay? A seguir, vamos programar a compensação de altura. Nós não falamos assim detalhes sobre compensação de altura, mas vocês ponham aqui este código, que é o G43, que é a compensação positiva, e depois H01. O número que vem à frente do H deve coincidir com o número da ferramenta. Como está T01, também deve ser H01. Okay? A seguir, vamos programar a rotação da ferramenta. Vamos para o M03. M03 significa que a ferramenta vai rodar no sentido horário. E depois vamos programar a velocidade de rotação. Ora bem, foi-nos dito no enunciado, está aqui a dizer que a rotação da fresa é 2000 rotações por minuto. E isso é programado na letra S, ou seja, S2000. 2000 rotações por minuto. Depois asterisco. Aliás, falta aqui mais um código que é em Z. Portanto, a ferramenta movimenta em X, em Y, mas vamos pôr aqui a coordenada Z. Vou pôr aqui Z5. Ou seja, em termos... O que acontece com a ferramenta? A ferramenta vem para o ponto 1, mas fica distante na perpendicular ao papel, não é? À folha, ao plano, não é? No eixo Z, fica a uma distância de 5 mm em Z. Ainda não vai tocar no ponto 1. Tá? Agora, a seguir já vamos tocar, mas a uma velocidade baixa. Para isso usamos o G01. O G01 permite-nos controlar. Vamos enviar a ferramenta para Z0, ou seja, vai tocar mesmo ali no ponto 1. A uma velocidade baixa. Ora bem, foi-nos dito que a tangenciar, aqui no enunciado, a velocidade deve ser de 60. Então vamos pôr aqui F. Para programar a velocidade de avanço, usamos o código F. F 60. F 60. Depois asterisco para indicar o fim. Portanto, a ferramenta já estará no ponto 1 a tangenciar. Okay? Aqui no ponto 1. A seguir vamos penetrar. Para penetrar, qual é o valor da penetração? Foi dito no enunciado, deixa-me ver se foi dito. O avanço da frase a furar é dito. Não nos foi dito a profundidade. Como não nos foi dito, vamos imaginar uma profundidade de 2 mm. Ok, vamos pôr então aqui que vamos pôr aqui Z menos 2. Significa que vai furar 2 mm. Mas na furação, reparem aqui, diz que o avanço a furar é de 120. Portanto, penetra para coordenada menos 2 é um F, é uma velocidade de 120. Okay? Asterisco. Portanto, penetra ali no ponto 1. Agora, só para a vossa orientação, vou pôr aqui entre parênteses. Aqui estava no ponto 1. Aqui também é no ponto 1, mas penetra. Ok? A seguir, vamos para o ponto 2. E para o ponto 2, vamos indicar a coordenada do ponto 2, que a ferramenta vai para o ponto 2. Quais são as coordenadas absolutas do ponto 2? Vai do 0 ao ponto 2 em x, portanto, 20 mais 80 dá 100. Ou seja, vamos enviar a ferramenta para x100. Agora, a que velocidade? Foi-nos dita a velocidade. Diz aqui que o avanço da fresa no ponto XY, portanto, a fresar, de 250. Portanto, vai para o ponto 2 a um F, velocidade de
240. Ok? Aqui não é necessário pôr a coordenada y, porque a coordenada y não varia. Então, de 1 para 2, a y não varia. Podemos pôr, ou seja, podemos pôr y 25, mas não é obrigatório. Aqui podemos pôr só x50, mas se quiserem, para ficar claro, vou pôr aqui a y25, mas não era obrigatório. Asterisco. E vai para o ponto 2. Vou pôr aqui, isto não faz parte do programa, mas isso é entre parênteses, só para vocês se orientarem. No ponto 2, agora vamos para o ponto 3. Portanto, aqui espera aí. Eu pus aqui esse 25 no citado. Eu vou aqui apagar. Portanto, é x100, x100, y25. Aqui, ali está melhor. Espera aí. É x100 está aqui duplicado. x100, y25. É uma velocidade de 240. Isto também está duplicado. Não sei como é que isto está a acontecer. Portanto, vai para 2. Portanto, com essa coordenada é uma velocidade de 240. Tá? Agora vamos para o ponto 3. Quais são as coordenadas do ponto 3? É x20, y25 mais 70. 70, 80, 90, 95. Então, vai para o ponto que tem coordenadas x20 e y95. E aqui, portanto, não é preciso mudar de velocidade, porque vai à mesma velocidade que foi programado antes, que é o F240. Depois, asterisco. Aqui vai para o ponto 3, por aqui entre parênteses. Bom, vamos aqui acrescentar linhas. N110. Agora vamos voltar para 1, para completar. Ou seja, a ferramenta vai para x20. O x20 não é obrigatório, porque a ferramenta já está em x20, mas vou pôr na mesma. x20, y25. Okay, vai para esse ponto, que é o ponto 1. Depois asterisco. Vou pôr aqui entre parênteses, só para ficar claro que vai para o ponto 1. Depois, N120. Bom, no fundo o triângulo está feito. Agora, foi-nos dito que no fim é preciso afastar em Z, não é? E fazer 130. Eu aqui vou para uma velocidade rápida, porque antes estava associado ao G01 com essas velocidades F. Agora vou pôr aqui G00, que é rápido, e vamos para Z130, asterisco, e depois na N130 vamos terminar o programa. Como é que se termina? É com o M30 asterisco. E este é o programa que faz aqui o nosso triângulo e respeita aqui as condições aqui do enunciado. Ok?